Fernando Dini diz aqui o seguinte, que virtualmente inúmeras atividades e transações são realizadas por meio de cartão, tais como vale-benefício, gestão de frotas e tudo mais. Na concepção aqui dos nossos debatedores, esses segmentos foram bem observados pelo legislador no novo critério aí do SPB? Qual é a opinião de todos a respeito do futuro dessas atividades? Bom, acho que eu posso falar. Primeiro, só complementar o que foi falado aqui, que é, na essência, levar o cartão onde ele não está hoje, né? Seja na dimensão de consumidor, seja na dimensão geográfica, seja na dimensão de formas em que o cartão ainda não é aceito, ou o meio eletrônico não é aceito. O próprio Banco Central, no último relatório de vigilância, chamou a atenção para, ele citou um exemplo muito claro ali, transações transações de uma pessoa comprando veículo. Por que não é passível utilizar o meio eletrônico? E outra dimensão importante, o Chedi colocou, que é essa questão também das transações B2B, né? Em relação a esses segmentos mais verticais, respondendo um pouco a pergunta, eu acho que o regulador é um processo, ele pode até, inclusive, se manifestar a respeito disso. O que a gente tem percebido que é um processo evolutivo. Essa regulação e o conjunto de circulares por trás da 12865 é um troço robusto, é um troço complexo, é um processo que está sendo montado, muito bem montado pelo regulador. Existe o mercado horizontal, digamos, o mercado mais tradicional de cartões de crédito, débito e pré-pagos, e existe esses negócios mais verticais ou mais específicos, que, inclusive, alguns deles são claramente organizados por legislações específicas também. Um exemplo são os vales alimentações, refeições, que é por meio da legislação do PAT. Então, como é que eu vejo esse processo? É um processo evolutivo. Eu vejo que vai se discutir cada uma dessas dimensões, cada uma desses segmentos de forma gradativa para poder estabelecer as particularidades. Por exemplo, um produto de PAT tem as suas particularidades e eu acho que o regulador está bem aberto a discutir isso aí. O produto de transporte, que também é regido por uma norma, uma lei e também normativos da NTT, tem as suas particularidades e eu acho que isso aí a gente pode, ao longo do tempo, conversar com o regulador quais são as características que a gente tem que adaptar da legislação ou da regulação ou das circulares para que esse negócio permita um ambiente de crescimento desse tipo de negócio. Por exemplo, no caso do carta-frete, a legislação é simplesmente, na minha opinião, fantástica, né? Ela incentiva você pegar um instrumento que é a carta-frete, um instrumento antigo, um instrumento cheio, que a própria legislação pondera isso, cheio de deficiências, e levar isso para o mundo eletrônico. Como fazer isso é um desafio que nós estamos estruturando, e como o regulador vai controlar isso, regular e fiscalizar, também é outro desafio, que eu acho que isso aí é um processo natural de discussão ao longo do tempo aí. Só completando, eu acredito que já está acontecendo esse movimento. Acho que todos nós podemos acompanhar a evolução. Talvez em alguns momentos eles não possam aparecer, principalmente para determinados segmentos, de interesse do determinado segmento, não possa aparecer na velocidade que gostaria, mas já está acontecendo. Independentemente do que o Chedid bem colocou, a entrada em novos segmentos, não só por um segmento de mercado, mas por características. Vocês estão vendo hoje a entrada dos meios eletrônicos de pagamento nos mobiles, o crescimento do e-commerce. Isso é uma realidade no país hoje e, obviamente, é uma realidade que está trazendo para a indústria um crescimento extraordinário. Para os novos segmentos, para os novos setores da economia, o Raul bem colocou, o PAT, por exemplo, é um deles, obviamente esse setor tem características diferentes, não são efetivamente linhas de crédito, eles são mais pré-pagos ou algo do tipo, e tem aí que obedecer legislações ou regulamentos específicos de determinadas normas que nem sempre estão sobre o controle do próprio Banco Central, muitas vezes um determinado, no caso do PAT, isso é regulado por outro ministério.
Mas isso vem acontecendo. Vocês, ao olharem a própria indústria do PAT, de 10 anos para cá, a mudança foi brutal. Os cartões passaram a ser eletrônicos, a transação muito mais rápida, muito mais segura, a perda está diminuindo. E se vocês avaliarem o que está acontecendo em tão curto espaço de tempo, a gente vai ficar muito satisfeito. Por quê? Porque tudo isso tem a ver, no fundo, com duas coisas. A segurança, porque o legislador quer, e nós, do nosso lado, toda a indústria, eu digo não indústria de cartão, mas, obviamente, eu incluo aqui os varejistas também, quer manter uma transação segura. Então, primeiro, a garantia da segurança, que para a gente é fundamental. E, segundo, uma coisa muito importante, é o investimento em tecnologia. Esse investimento em tecnologia é um investimento realmente muito grande. Não estou falando só na terminalização, estou falando em roteamento. Nós temos problemas no Brasil ainda não tão bem resolvidos quanto as próprias redes de capturas, as redes de telefonia no Brasil, elas ainda são muito falhas, a gente ainda tem que depender muito de uma qualidade que tem melhorado, mas ainda não está na velocidade que queremos. Então, essa entrada no B2B, seja por segmentos, ou no produtos como a carta-frete. Carta-frete é um produto que, obviamente, não só tem todas as deficiências que o Raul levantou, mas, óbvio, é um produto oneroso para o usuário, para o motorista, em último caso, para o transportador. Isso tem evoluído. O que nós temos que fazer é dar continuidade, com segurança, a esse processo, expandindo com novas tecnologias, portanto, não só as credenciadoras e os emissores que já estão no mercado, mas os novos, assim como ela, que vêm trazendo tecnologia, que vêm trazendo inovação, que vêm trazendo mais competitividade para o setor, e essa competitividade boa, ou seja, todo mundo brigando para oferecer ao consumidor e oferecer ao país uma vantagem, isso tem evoluído. Eu vejo isso com realmente muito bons olhos e acredito que, ao longo do tempo, a gente vai pegar nos próximos 2, 3 anos, nós vamos ver uma revolução fantástica nesse setor no Brasil. Deixa eu aproveitar, então, colocar uma questão que você já responde junto com essa também, Ronaldo, que é o acirramento da concorrência. Logicamente, isso é salutar, como já foi dito aqui, mas a gente está vendo aí a entrada de novos players nos meios de pagamentos, no comércio eletrônico, móvel, principalmente, né? Com os pagamentos através de telefones, de mobiles e outras coisas aí que estão para vir. Como que vocês veem essas novas tecnologias e como elas poderão contribuir também para esse crescimento do setor e melhoria da forma de como se negociar, dando maior facilidade para o usuário, principalmente, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, se não for bom para quem vai usar, não vai ter sucesso. Então, Ronaldo, por favor. Posso ir lá? Então, só voltando na questão anterior, talvez eu falaria um pouco do voucher, né, que é o meio de pagamento que atinge diretamente o nosso setor. Eu acho que, assim, essa mudança ela é bem-vinda e talvez a gente falou um pouco de regulação, né? Então também acho que pode às vezes ficar um pouco tênue isso, né? O que é a regulação e o que é você organizar de repente um segmento, uma indústria, né? Então acho que assim a organização do processo acho que é bem-vinda porque o meio de pagamento precisa ter algumas características, né, de garantia que acho que o Banco Central tem toda a condição de fazer isso. E você, o Raul também bem disse, né, é um processo talvez um pouco lento, tanto que esse já era um pleito do setor nosso desde há uns 6 anos atrás do Banco Central. No primeiro momento ele não via como uma necessidade imediata, né, mas houve uma mudança de posicionamento, acho que até pelo amadurecimento da indústria. Então, acho que é bem-vindo, que não entendemos necessariamente com uma regulação, mas precisa ter uma certa segurança e precisa ter uma entidade, né, para que possa regular isso. Em relação, talvez, aos novos meios do mobile, de novo, é bem-vindo, você bem colocou também, qualquer sistema, né, que tenha uma aderência do consumidor, isso a gente vai estar sempre defendendo, porque se é interessante para o consumidor, quer dizer, tem todo um ganho no processo, a gente vai estar sempre defendendo isso. Talvez gostaríamos, né, que evoluísse o mobile, talvez com plataformas distintas,
Mas a gente vê um pouco, talvez com dificuldade, isso há uma tendência, né, de certa forma, o próprio mobile está se utilizando das plataformas existentes. Precisa ver como que o mercado vai evoluir nesse processo. Mas acho bem-vindo, né, hoje todo mundo tem aí um celular, ninguém deixa isso, hoje é mais fácil estar com o celular do que o próprio cartão, então acho que é bem-vindo, né, a tecnologia, que preferencialmente se tivesse aí plataformas distintas, ou seja, para que houvesse mais concorrência no mercado, que isso que interessa, que no final a precificação disso fica de uma forma mais eficaz para o mercado que com um ganho para o consumidor. Fred, vamos. Eu acho que é indiscutível aqui que a gente vai ter que focar, nós, emissores e adquirentes, no mundo de mobile, né? Mobile e e-commerce. O que a gente tem visto é um crescimento muito grande. A gente não pode esquecer que a gente é uma indústria de serviço, né? E como uma indústria de serviço, a gente tem que estar provendo aqui, como o Castilho falou, a questão de segurança e a questão de usabilidade, ou seja, confiabilidade, né? Ou seja, quanto mais rápido, mais fácil for uma transação para o cliente, melhor vai ser para ele, melhor vai ser para a gente. Então, eu acho que aqui é indiscutível, vai ser inevitável que a gente cada vez mais olhe esse mercado. A indústria está aberta, ou seja, a entrada de novos players é latente, dá para ver vários e vários players entrando de fora, ou aventureiros, entre aspas, né? E aí eu acho que tem que sempre bater nesse ponto, que é a questão de segurança e usabilidade. Então, acho que vai ser positivo, né? A gente vê com bons olhos a entrada de novos players, como também a entrada dessa tecnologia. Existe alguma barreira que vocês possam ver assim de imediato que possa dificultar o crescimento dessas novas tecnologias? Posso eu? Pode. Eu acho que a questão do mobile, acho que ninguém aqui tem dúvida que ela vai ser realmente algo que vai transformar a indústria. Acho que todo mundo tem dúvida de como e quando. Acho que isso que o Fred falou, o como é muito importante, porque tem pilares importantíssimos que construíram essa indústria, então segurança, o próprio risco sistêmico tem que ser muito bem avaliado, porque credibilidade é algo que não pode ser perdida. Mas eu acho que ela denota, talvez, um dos pontos da apresentação do Raul, que realmente cada mercado é um mercado diferente. E acho que, usando o exemplo de Apple Pay, né, que é a última grande novidade aí do mercado, vamos comparar o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. E como num mercado de dois lados, o desenvolvimento de qualquer coisa é muito complexa. Então, vamos pegar o caso americano. No caso americano, a Apple tem 40% de market share em telefones. Então, ela realmente tem uma entrada com os consumidores muito alta. Ela tem uma capacidade de mover o mercado fundamental. E ela tem uma questão ainda para que isso pegue nos Estados Unidos, que não adianta nada você ter muita gente com celulares Apple e poucos lugares em que se tem uma infraestrutura de aceitação que tem NFC. Os Estados Unidos tem 400 mil pontos de venda com NFC. Então, diferente, menor que o Brasil, inclusive. Depois eu vou comentar do Brasil. Então, quando você olha a princípio, você fala, caramba, lá ele tem um desafio muito maior do lado de credenciamento, porque você precisa mudar toda a infraestrutura do comércio para que isso funcione. Agora, olha o mesmo problema aqui no Brasil. No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, em que a Apple tem 40% de market share, ela tem 4% de market share. Em compensação, do lado de aceitação, acho que a estimativa da indústria é que a gente tenha aproximadamente 1.700.000 terminais que hoje aceitam transações móveis NFC. Então, claramente, você tem aqui no Brasil... e vamos lembrar que Apple só 4%, você ainda tem que ter um avanço muito grande de smartphones. Então, isso vai acontecer? Vai acontecer. Mas, claramente, aqui no Brasil, você tem uma infraestrutura de aceitação muito mais evoluída que os Estados Unidos, possivelmente seja a maior do mundo. Eu só não me arrisco a dizer que é a maior do mundo em número de terminais que aceitam NFC, porque você tem na China um número que ninguém sabe exatamente qual é. Tirando a China, o resto do mundo, a gente é o país que tem maior penetração de NFC
no lado da aceitação. Mas, claramente, isso denota que mercados diferentes têm umas condições preliminares totalmente diferentes e como você vai chegar a uma densidade depende muito desse baseline, que é totalmente diferente entre cada país. Se a gente pegasse um terceiro país, eu garanto que a situação ia ser outra que essas duas. O Castilho está lembrando aqui que, dentro disso que você está falando, a nossa realidade, por exemplo, de cartão com chip é completamente diferente da americana, por exemplo, que é o mercado mais evoluído, né? Ela está tentando agora trocar, né? Não sei nem se vai conseguir pelas dificuldades.